Boa tarde a todos. Damos início ao segundo colóquio do segundo grupo de pesquisas avançadas em Direito Eleitoral e Ciência Política. Nesse segundo colóquio, terá como tema quando se pode dizer que um país é democrático? Como funciona a democracia no federalismo brasileiro? A apresentação desse colóquio, a coordenação desse colóquio será do professor Rafael Pereira de Menezes. O professor ocupa a cadeira número 50, que tem como patrono Domênico de Masi e como patronesse Sandra Pitzk Feitzenbach. Apesar de eu conhecer o alemão, aqui tive uma dificuldade. O professor Rafael Pereira de Menezes possui graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutorado em Filosofia também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atua como analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e como professor de Filosofia, Ética, Ciência Política, Direito Empresarial, Direito do Trabalho no Centro Universitário Campos de Andrade. O professor Rafael também integra o Instituto Federalista do Brasil. Nesse colóquio participarão também o professor Washington Ramos dos Santos Júnior, que ocupa a cadeira número 30, cuja patronesse é Golda Meir, e Konrad Adenauer. Também participará o acadêmico Jonathan Isaías Amaral Santos, que ocupa a cadeira 14, que tem como patronesse Berta Lutz e John Rawls. E também participa deste colóquio a acadêmica Verônica Calado, que ocupa a cadeira 58, cuja patronesse é Enedina Alves Marques e José Afonso da Silva. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Rafael, para que conduza o colóquio de hoje. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, bem-vindo aos acadêmicos. Então, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todos. Professor Rogério, obrigado pela organização de mais esse evento, desse grupo de pesquisa. Tive a oportunidade de acompanhar o painel que o professor Rogério apresentou no Fórum Federalista Nacional, que teve lugar na semana passada. Foi uma experiência realmente enriquecedora. Cumprimentar a professora Verônica, que vai participar conosco desse painel. Os demais convidados ainda não ingressaram na nossa live, então eu vou saudá-los no momento que eles puderem se fazer presentes, cumprimentar os acadêmicos presentes, os colegas, professor Rodrigo, Nayane, Andréia, Anne, sejam todos muito bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje é quando se pode dizer que um país é democrático e como funciona a democracia no federalismo brasileiro. São duas perguntas um tanto provocativas, como devem ser perguntas quando a gente pretende ampliar o conhecimento a respeito de um campo que é tão importante para o bom funcionamento, não só das instituições, mas da nossa própria vida civil. E essas questões, elas não vão encontrar aqui, certamente, respostas finais, mas a gente tem a intenção de traçar caminhos e de iniciar, né, a trilha dessas veredas para encontrar, pelo menos, os problemas que nos separam de uma democracia mais plena. Eu sempre gosto de partir, né, dos conceitos clássicos, né, quando a gente vai lá nos gregos, quando vai em Aristóteles. A professora Verônica, que é da filosofia, também me corrija se eu falar alguma bobagem aqui. Mas a gente tem a caracterização da democracia a partir de 3 caracteres. Esse é um esquema clássico, né? Isonomia, isegoria e isocracia. A isonomia, que é a igualdade formal, a igualdade de todos perante a lei. A isegoria, que é o direito de fala para todos, o direito de todos a participar, a tomar lugar nas discussões a respeito do bem comum.
e a isocracia, que é o direito de todos a cumprir os determinados requisitos, tomar lugar na gestão da coisa pública, ter acesso aos cargos de poder dentro do Estado. Então, dentro desse esquema, a gente já consegue enxergar algumas insuficiências, algumas falhas, né, de sistema quando a gente aborda a nossa democracia brasileira. E isso é visto quando a gente aborda, por exemplo, o ranking de análise das democracias do Economist. E nós, no Brasil, a gente temos, pelo menos nós que somos da justiça eleitoral, né, uma tendência muito grande de olhar para a excelência do sistema eleitoral, nosso, do justiça eleitoral, a nossa organização de eleições, para laudar nossa democracia com as qualidades que ela também merece. Mas uma democracia ela não é feita só do sistema de organização das eleições. O sufrágio e a parte técnica de gestão do sufrágio é uma pequena parte de um sistema democrático. Quando a gente olha as avaliações internacionais de democracia, nas quais o Brasil ele costuma ocupar uma posição mediana e de democracia imperfeita, a gente vê que o nosso processo eleitoral e pluralismo político recebem uma nota bastante elevada, 9,58 de 10. Quando falamos de funcionamento do governo, que é importante na questão da efetivação do acesso aos direitos e garantias fundamentais, nossa nota é 5,36 hoje, já foi 7,5, caiu. Em participação política, nossa nota está aí um pouquinho acima da média, 6,1. Nossa cultura política, o conhecimento geral da população a respeito de seus direitos e do funcionamento do sistema, 5,36. Liberdades civis, 7,65, que nos dá uma nota geral de 6,86. Então, nós somos uma democracia nota 6. E a gente tem que aperfeiçoar bastante para chegar perto do 10, para chegar perto da plenitude da democracia. Enquanto apresentador, eu não vou me estender muito além disso, eu só queria introduzir os aspectos que eu considero importantes para essa discussão e, na sequência, passar a palavra e pedir para que se apresente a professora Verônica. Então, professora Verônica, por gentileza, tome a palavra. E cumprimentar aqui o Dorival, que acabou de se juntar a nós. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Verônica, do titulado, minha formação em Direito, eu sou bacharel em Direito, advogada, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, e também tenho licenciatura e bacharelado em Filosofia, e agora sou mestranda em Filosofia, especificamente na área de Filosofia Política. Então, eu tenho, assim como o professor Rafael, esse trânsito nas duas áreas, e a noção de democracia, por excelência, se encontra nessa zona cinzenta entre o direito, a filosofia, e cada vez mais entendo a necessidade de que esse nosso diálogo seja retomado a partir de uma visão não apenas institucional, mas como esse nosso apelo social, né, no sentido de que todos nós tomemos, então, a esegoria, né, ou seja, essa vontade, esse âmbito de participação, como a tônica da nossa atuação. A minha fala aqui, ela começa com uma breve apresentação da cadeira número 58, que me foi conferida, que tem como representantes a Enedina Alves Marques, uma curitibana, nascida em 1913 e falecida em 1981, que foi pioneira na engenharia civil no Brasil. A grande questão de destaque em relação a ela é que foi a primeira mulher a se formar em engenharia no Paraná, e no Brasil como a primeira mulher negra. E como patrono, eu tenho a honra, né, de ocupar aqui o local do José Afonso da Silva, que é professor especializado, né, na área de direito constitucional, área que, né, direito público, de maneira bastante ampla, é uma referência, né, foi procurador do Estado de São Paulo, né, aposentou-se por lá e acaba atuando como professor e palestrante até hoje. Então, é uma honra gigantesca ocupar esse espaço, espero representá-los bem, trazendo o meu tema exatamente dentro dessa esfera da qualidade da democracia,
buscando analisar um conceito específico de democracia. Nós sabemos aqui, todos nós, não temos dúvida de que a democracia se insere dentro de um contexto de crise, uma crise conceitual, porque sob o guarda-chuva, né, democracia, muita coisa pode ser colocada. Então, eu optei por fazer um recorte bastante específico aqui, eu vou falar da democracia schumpeteriana, uma democracia do tipo minimalista, do tipo formalista, procedural, para então fazer algumas críticas sobre os limites de uma democracia pautada nesse modelo. Por conta do tempo que nos é atribuído, eu vou tomar a licença de fazer a leitura, porque eu acho que acaba tendo um controle um pouquinho maior. Vocês bem sabem, eu sou professora, se você deixa o professor à vontade para falar, nunca tem tempo suficiente. Então, até por respeito aos demais colegas, eu vou tomar essa liberdade da leitura como uma forma de controle mesmo. Muito bem, então, né, o título nota sobre a democracia minimalista schumpeteriana e a questão da subrepresentação das minorias no espaço político. Na contemporaneidade, mesmo diante do reconhecimento do equilíbrio precário tipicamente associado à democracia, prevalece no campo político certo consenso no sentido de considerá-la um regime político desejável. Especialmente quando comparada com outros modelos, menos ou até mesmo antidemocráticos, a democracia desponta como uma teoria e como uma praxis cuja adequação e a legitimidade parecem ser inquestionáveis, razão pela qual se convencionou dizer que mesmo uma má democracia ainda seria preferível a uma boa ditadura. Contudo, se de um lado é possível observar a prevalência do consenso acerca da sua validade e legitimidade em face dos demais regimes políticos, por outro, não se pode definir ao certo qual é a exata extensão que o conceito de democracia pode assumir pelos seus defensores. Tal como argumentado por Pierre Rosanvallon, o conceito de democracia ainda hoje contém um enigma a ser desvendado, tendo em vista que, por trás de uma aparente evidência e clareza, esse conceito veicula dúvidas e perplexidades tipicamente associadas à sociedade moderna sobre os seus fundamentos políticos últimos. E aqui eu faço um recorte muito específico. Eu estou falando, com a licença, né, dos ensinamentos de Rosanvallon, sobre a questão da soberania da vontade. Portanto, o questionamento acerca do conceito de democracia implica no exercício reflexivo sobre o vocabulário político, cuja definição foi, e ainda é, sujeita a múltiplas variações semânticas. Isso impõe aos seus investigadores cuidados redobrados para com a delimitação conceitual do fenômeno, sob pena de não ser possível alcançar os objetivos que inicialmente nós podemos traçar para essa discussão. A presente investigação partirá de uma concepção específica de democracia, a saber, a minimalista ou procedimental, que foi elaborada no século XX por Joseph Schumpeter, com o intuito de, a partir dos seus argumentos, contrapô-lo ao problema contemporaneamente diagnosticado acerca da subrepresentação das minorias na política e, de um modo geral, no espaço público. O objetivo dessa investigação consiste em verificar em que medida a democracia minimalista, compreendida em linhas gerais, como resultado dos compromissos firmados pelas elites políticas acerca de regras e procedimentos por intermédio do voto e de eleições competitivas, é, por si só, suficiente para promover a representação política paritária na esfera pública, permitindo o enfrentamento de questões de gênero, bem como questões relacionadas à classe social e etnia, que me parece são os problemas mais pungentes da nossa democracia. Veja bem que nós estamos resgatando aqui conceitos construídos lá na década de 1920, 30, né, e ainda hoje nós podemos falar e aplicar alguns desses elementos às nossas discussões contemporâneas. Então, adentro agora a análise do conteúdo, propriamente dito. Em 1942, foi lançado por Schumpeter o ensaio Capitalismo, Socialismo e Democracia, com o propósito de examinar de forma crítica algumas das premissas e alguns dos elementos da teoria marxiana, bem como desvendar eventuais relações entre o socialismo, o capitalismo e a democracia,
tal como o título já nos orienta, né? Circunscrevendo a sua análise ao início do século XX, mais precisamente entre as décadas de 20 e 30, seu objetivo consistia em encontrar uma resposta satisfatória ao questionamento que naquele tempo era, assim, absolutamente difundido entre os teóricos e partidários de uma esquerda, né? A saber, a democracia liberal é uma farsa ou não? Né? Acho que essa era uma questão bastante presente. Ao analisar, partindo de um realismo aqui no sentido teórico, né, a possível relação traçada entre socialismo e o credo democrático, e também, ainda de forma mais pragmática, as relações estabelecidas entre a ordem capitalista e o modus operandi do governo democrático, o autor não encontrou nenhum elemento capaz de confirmar os valores defendidos pelo modelo democrático clássico, aqui entendido a construção da modernidade sobre o verbete democracia, tais como vontade popular e ou bem comum, e a própria noção de povo, né, comunidade, como bloco, como um corpus, foi questionada por esse autor. Por outro lado, ele indica a predominância de um certo padrão individual diverso daquele apontado por teóricos como Rousseau, Montesquieu, lá nos séculos XVII e XVIII, que ostentava como principal característica a irracionalidade dos desejos e o próprio desinteresse pelas questões de natureza pública. Buscando demonstrar a inadequação do argumento marxiano, segundo o qual o poder econômico capitalista não apenas acarretaria o controle dos meios de produção, como também a imposição dos seus interesses facciosos específicos à comunidade política, de forma a exercer um controle absoluto em relação à gestão pública, Schumpeter propôs 3 questões. Primeira, a superação da defesa do socialismo como o único regime no qual a democracia poderia se concretizar. 2. A noção de que as liberdades individuais seriam, na verdade, mero subproduto do egoísmo e de um individualismo liberal. E, por fim, a recusa veemente do argumento de que não existiria democracia possível dentro de uma lógica capitalista liberal. Muito bem. O conceito de democracia minimalista procedimental nasce a partir desses 3 pontos em que ele precisa rebater. E aí, diante dessas conclusões, e com o intuito de adequar o seu conceito ao modelo de produção capitalista, Schumpeter argumenta que o método democrático deveria ser compreendido, abre aspas, como um sistema institucional para chegar a decisões políticas no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma luta competitiva pelo voto, né, a famosa eleição. Para o autor, o critério acima apresentado seria o único dotado da capacidade de ofertar segurança razoável no que diz respeito à diferenciação entre os governos democráticos e os demais, tendo em vista se pautar pelo fator puramente procedural, a concorrência organizada pelo voto, entenda-se aqui, voto livre. Assim, o conceito schumpeteriano de democracia foi reduzido à ideia de um conjunto de operações e de procedimentos para a tomada de decisões políticas, para o qual é indiferente se essa decisão é tomada por poucos ou por muitos. Dentro desse conceito, as disputas pela liderança política, pelas lideranças, né, no plural, seria um dos principais elementos da democracia contemporânea. Então, aqui é uma distinção, uma quebra no paradigma da modernidade, porque essa disputa, que é resolvida por intermédio do voto, concede aos líderes eleitos a possibilidade de trabalhar de maneira autônoma, né, relativamente autônoma, razão pela qual eles não precisam realizar consultas periódicas ao seu eleitorado para assegurar a legitimidade das suas decisões. Isso porque, em conformidade com as lições do próprio autor, o método procedimental democrático seria aquele em que, abre aspas, há uma série de acordos institucionais para se chegar a decisões políticas, nas quais os indivíduos adquirem o poder de decisão através da luta competitiva pelos votos da população, fecha aspas.
Muito bem, feita essa apresentação, que é bastante sintética, né? Eu estou passando por cima de várias questões apresentadas pelo autor, apenas no sentido de localizar, né? Em que ponto eu vou atacar esse tipo de teorização, nós podemos levantar alguns problemas relacionados ao conceito da democracia minimalista ou procedimental. E aqui sim trazendo essa noção para a nossa temática, né? Que é a qualidade da democracia. Em primeiro lugar, devemos questionar a teoria democrática schumpeteriana no que diz respeito ao elemento da representação. Vale dizer, ainda que a primeira aparição da expressão democracia representativa tenha sido tardia na literatura moderna, o fato é que muitos autores, ainda hoje, né, na contemporaneidade, consideram, sim, a representação como um importante componente do fenômeno democrático. Nesse sentido, Nadia Urbinati e Bernard Manin argumentam que alguns princípios basilares da representação política devem ser observados sob pena de não ser possível falar em democracia. Quais são esses princípios? Primeiro, que os líderes políticos sejam incentivados a antecipar o juízo retrospectivo dos eleitores e, desse modo, tomem cuidado com as opções políticas feitas durante o exercício dos seus mandatos. 2. Que as eleições, além de permitir a escolha de líderes, possam exercer afetação de suas ações políticas, de modo a que eles se sintam, de algum modo, impelidos a realizar a prestação de contas, é o que a gente vai chamar aqui de accountability. Terceiro ponto, a independência relativa dos ocupantes das funções públicas, na medida em que devam optar por dar cumprimento aos programas políticos apresentados quando de suas candidaturas, de modo que suas decisões políticas possam ser, em alguma medida, identitárias. 4. A manutenção das liberdades individuais e coletivas, como, por exemplo, o incentivo à liberdade de associação e reunião, nós sabemos isso nem sempre foi permitido, né? Em especial, a liberdade de opinião, bem como a efetividade do direito de livre expressão, o que inclui aqui a possibilidade de manifestação de eventuais críticas ou queixas contra o governo estabelecido no poder, que é o que eles chamam, Nadia Urbinati e Bernard Manin, de advocacy. 5. Correlação entre a sociedade civil e as associações e partidos políticos, tendo em vista que a representação não possa se resumir ao exercício periódico do direito ao voto, devendo antes ser associada à ideia de garantia de manutenção e de visibilidade, ou seja, criação de espaços de fala durante o período intermediário entre uma eleição e outra. E, por fim, mas não menos importante, a noção de representatividade da representação política, que assegura que esse instituto não seja utilizado simplesmente como um mecanismo de substituição procedimental, mas sim como uma forma de identificação entre os sujeitos implicados na relação, na dinâmica eleitoral. Ora, considerando que a teoria democrática de Schumpeter não apresente preocupações em relação à observância de tais princípios, é possível concluir que sua teorização torne pouco provável, pouco favorável o estímulo a eventuais correções no plano social pela via de manifestações ou da livre expressão. O fato é que o critério procedural, procedimental, minimalista, como queiram, ainda que não confunda o critério majoritário com a noção de vontade geral, essa noção russaniana, né? Ainda assim, também não consegue promover um modelo institucional igualitário e inclusivo, e por essa razão nós podemos taxá-lo de elitista. Corre-se o risco, à luz desse conceito, de que a sociedade civil ingresse na esfera pública por intermédio de uma representação sem a devida mediação, tornando-se facciosa. Com isso, a democracia, que pode ser encarada como um conceito cujo objetivo último é o de assegurar liberdade e igualdade entre todos, acabe se transformando em um regime no qual os interesses políticos são apresentados de uma maneira tal que apenas assegure a manutenção do status quo, ou seja, a defesa dos interesses de um ou de alguns grupos
predominantes, né, normalmente majoritários, que, nesse caso especificamente, assumem uma natureza puramente elitista. Assim, um dos grandes riscos do pensamento schumpeteriano, ou seja, desse apego à eleição, a um formalismo como único elemento capaz de conferir a legitimidade democrática, é a formação de um fenômeno conhecido como democracia de audiência. Passo, então, às considerações finais. As conclusões que Schumpeter chega, é importante dizer, são atreladas a uma visão da natureza humana, na qual os indivíduos são observados enquanto sujeitos egoístas e incapazes de se preocupar com os interesses coletivos. É justamente aqui que ele supera o pensamento moderno na noção de formação de uma vontade geral, ao modo que Rousseau propôs. O campo político, assim compreendido, torna-se um obstáculo à busca pelo aperfeiçoamento institucional, porque desconfia da representação e da participação política como elementos de transformação da realidade social. Partindo da conclusão de que a apatia e a desinformação não está nas instituições, mas sim nos indivíduos que podem vir a integrá-las, por exemplo, o tão celebrado homem médio do direito, é possível afirmar que uma concepção que inicialmente se propunha a ser realista, no sentido de que se pretende, superando a metafísica moderna que depositou na formação da vontade geral a sua maior crença, a sua maior esperança, pouco a pouco foi sendo transformada em uma visão positiva e, mais do que isso, normativa, que também não é capaz de dar conta do fenômeno democrático contemporâneo. O problema de depositar a confiança em uma democracia procedimental radical é a aceitação das regras do jogo, que permite, com certeza, a alternância do governo, não é capaz de assegurar a representatividade dos diversos grupos que compõem a tessitura social. A política, à luz dessa teoria, é vista como uma espécie de cemitério das elites, o que apenas favorece pensamentos conservadores, ou seja, a manutenção do status quo. Ora, considerando o flagrante caso de subordinação de alguns indivíduos ou de grupos identitários a outros, é certo que um modelo como esse não possa ser observado como a panaceia capaz de resolver os problemas sociais decorrentes desse modo de organização social. A democracia, nos parece, exige relações igualitárias em todas as esferas da vida, seja ela pública ou privada, ou seja, a proposta aqui é de um alargamento do político, e não a sua restrição, incluindo, assim, o campo do político, por excelência. Razão pela qual a exclusão da possibilidade de participação das minorias vai de encontro com a própria compreensão da necessidade da democratização não apenas da política, enquanto espaço de formação de vontade coletiva, como também de todo o tecido social. Pessoal, pela atenção eu agradeço e fico à disposição para os seus comentários, intervenções, enfim. Obrigada. Excelente, Verônica, muito interessante a abordagem que você traz para a obra do Schumpeter e a crítica ao pensamento dele. O Schumpeter foi um autor com quem eu não tive tanto contato, tenho leitura, mas eu não abordei a obra dele de uma forma transversal. Eu considero que ele como autor de um diagnóstico do modelo de democracia o qual ele criticou, ele é extremamente feliz. Quando ele coloca a questão de que muitas das decisões atribuídas à vontade geral são decisões de impulso, são decisões oriundas de um irracionalismo, induzidas por propaganda e por espírito de rebanho, não é o termo que ele usa, eu acredito que ele acerta na mosca. A questão de que a democracia se apresenta, na verdade, como um mecanismo de aceitação e recusa, justamente porque a vontade geral, e no discurso do início da modernidade, ela não tem um fundamento tão firme na razão como
os nossos primeiros autores ali da linha do Rousseau, principalmente, gostavam de pensar. Nós somos muito menos racionais do que professamos ser. Isso é um fato. E essa crítica que ele traz a noção de bem comum, no sentido que isso gera mesmo essa lógica de uma sociedade elitista, porque se há o bem comum, metafisicamente quase falando, há também aquelas pessoas que estarão mais autorizadas ou que, por estarem técnica e socialmente mais bem posicionadas, são melhores intérpretes desse bem comum. O bem comum, da forma clássica, requer uma homogeneidade de composição de população e de interesses, que é uma coisa que, na contemporaneidade, na sociedade de massas, de identificação problemática. E problemática é a palavra acadêmica para impossível, né? Você sabe? Quando falo, tal conceito é problemático, quer dizer, você errou. Né? Então, o meu problema com o Schumpeter é que a proposta dele de democracia, ela deixa de fora o demos. Né? Então, você tem ali... Pode abrir o microfone, Verônica. Ele não acredita no demos, né? Isso. Essa é a grande questão. Ele questiona o conceito de povo. E, de fato, eu acho que essa é talvez, ao mesmo tempo em que é uma proposta, assim como a do Kelsen, ela tem validade no momento em que ela foi formulada, porque, de certa forma, eles estão vendo horrores feitos em nome da democracia também. Né? Então, assim, ela tem a validade dela, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vem nesse sentido que, acredito que é o da sua fala, a necessidade de trazer a democracia para além das instituições. Sim. E isso ele não faz, porque aí ele vai acreditar num conceito de racionalidade excludente, porque, de fato, apenas uma elite, e é muito interessante falar isso, porque eu estudo, a minha pesquisa é em John Stuart Mill, então, anterior, né, ao Schumpeter, e ele fala da noção de juízes competentes. Isso me incomoda, assim, sobretudo, eu gosto muito do Mill, acho que ele é um dos teóricos da noção da democracia representativa, assim, tem várias contribuições que são brilhantes, mas nesse ponto específico a gente vai recair na mesma questão, que é, então, exclui do tecido social a democracia, e a democracia acaba sendo um espetáculo, uma teatralização. E aí basta que eu confie na periodicidade das eleições como uma forma de assegurar transformações, quando, na verdade, eu estou elegendo mais do mesmo, toda vez que eu faço essa renovação. E isso é perigoso. É perigoso especialmente porque não é uma questão de ignorar o fato de que existe diferença. A realidade joga isso na nossa cara todo dia, esfrega isso, né? Então, eu posso dizer que a noção de povo, eu posso questionar, eu posso dizer que ela não atende a todos os critérios, como o Schumpeter fez, isso é uma metafísica da modernidade, ok. Mas, se em nome da defesa dessas mesmas pessoas eu for adotar um posicionamento elitista, qual é a garantia de que eu também não vou estar criando uma facção? Né? E aí vem Tocqueville, a gente pode falar aqui sobre a questão da tirania da maioria, a questão da formação da opinião, e aí, né, é o nosso dia a dia. Eu acho que essa é a grande sacada, porque, de fato, há contribuições importantíssimas, e com isso eu não estou dizendo que sou contrária a eleições, não, elas são muito importantes, mas ela não pode encerrar o conceito de democracia. Né? Isso é uma pretensão dele. Eu tenho, inclusive, autores de posicionamentos ideológicos mais diversos que chegam nessa problematização da democracia de audiência, que é basicamente o que a gente trata hoje por democracia de massas. Então, se a gente vai ali pela perspectiva marxiana, a gente tem ali o Debord com Sociedade de Espetáculo, ou a Rebelião das Massas, no Ortega y Gasset, numa perspectiva mais conservadora, que é justamente essa atomização do indivíduo incapaz de racionalidade e que oferece feedback às emanações do poder que se instalam no sistema político, e esse sistema ele emula as condições do que seria uma democracia moderna e até o aparato simbólico da democracia clássica,
mas, na verdade, você não tem a participação de fato do povo. E também de evitar um certo idealismo, porque, sim, as nossas decisões são irracionais. Sim, as nossas vinculações políticas, muitas vezes, elas são afetivas, são identitárias e não necessariamente racionais. Mas o sistema democrático é um sistema para ser gerido por homens, né, por seres humanos. Então, se a humanidade é essa, a democracia tem que estar aparelhada para lidar com isso. Porque senão, então, a maior parte das pessoas não está preparada para decidir. A conclusão lógica é, decidamos por elas. Concorda? E a ideia é a contrária, é de que as pessoas devem, quando a gente pensa numa perspectiva democrática, mais do que pensar em eleições, a ideia de que as pessoas têm direito a, naquela parcela pública de suas vidas, quando estão lidando com o outro, quando precisam lidar com a autoridade, com a lei, com a impessoalidade, elas possam participar da elaboração das políticas e das leis às quais elas terão que se sujeitar. Nesse sentido que se fala que o direito é uma liberdade, você tem liberdades políticas, é a possibilidade de tomar lugar nessas discussões, nessas decisões. Né? Eu gosto muito, e até vou te devolver para você comentar se quiser, da perspectiva que também, dialogando com o Schumpeter, o Robert Dahl, na questão ali da poliarquia, traz, porque a gente vai encontrar até um complemento para seguir uma perspectiva de construção de democracia dentro desse cenário capitalista, porque, gostemos ou não, é o cenário onde nos encontramos, né, a terra onde habitamos, de que esse poder ele pode se tornar democrático na medida em que a sociedade se aparelha na sociedade civil para se tornar uma poliarquia. E o Estado ele se torna mais um gestor e um facilitador da relação entre esses diversos interesses, que aí vão incluir os interesses econômicos, mas não só os interesses econômicos, e a construção desses polos de poder a partir da possibilidade do indivíduo de tomar assento nesses polos de poder, que pode ser o partido político, mas também a associação de bairro, a ONG, o clube, o sindicato, o local onde ele presta serviço voluntário, e a partir daí, o coletivo, e a igreja, e a partir daí se inserir nas discussões maiores. Vai muito naquele sentido que a Hannah Arendt traz do aparecimento, né, do indivíduo que sai da esfera privada para obter posições públicas e, a partir daí, tomar lugar no poder. Então, não sei se queria comentar alguma coisa nesse sentido, ou no sentido que você quiser também. Rafael, professor, então, assim, claro, a relação com o Robert Dahl é inquestionável, né, bem posterior, mas sim, é exatamente sobre isso. Eu acho que a minha grande tentativa, eu diria assim, porque como a gente mesmo reconhece, falar sobre democracia é falar sobre algo cujo conceito está sendo tateado a todo momento. Aquela ideia de um guarda-chuva que cabe tanta coisa, de fato, a gente vê deturpações, nós vemos lá, para resgatar o Aristóteles, em alguns momentos observada como um fenômeno que assim tende ao absurdo, à desorganização, à desordem, mas aí eu acho que é a minha veia maquiaveliana e a noção de que o conflito, o confronto, ele é necessário. É óbvio que nós não vamos construir democracia de cima para baixo. E eu acho que quando nós falamos de qualidade da democracia, é urgente essa noção, iniciativas como essa aqui, de vir aqui, conversar com outras pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, o que elas concordam, o que elas discordam, para, em cima disso, construir algo. Eu acredito que nós não podemos, e o momento que nós vivemos politicamente, em âmbito global, né, não só no Brasil, mas também no Brasil, é uma sensação de terra arrasada. Porque a sensação que dá é que nós estamos falando de algo muito distante, algo que é feito lá no Congresso, algo que é feito longe de nós, quando, na verdade, todos nós devemos nos apropriar
como demos, né? Ou seja, nós somos parte desse mecanismo, nós somos parte desse sistema, e agir democraticamente nas nossas escolhas, respeitar a pluralidade, abraçar nossos direitos e usá-los. Porque o fato é, a política, a parte institucional, ela é fundamental para dar esse tônus de organização, para a gente poder minimamente ter uma sensação de avanço e progresso. Mas, diante da barbárie, diante do absurdo, nós também temos o direito de reivindicar esse nosso poder e questionar e agir, levar a nossa praxis. Então, sim, é sobre isso, né? Em nenhum momento eu acho que nós podemos ler a filosofia que trabalha as perspectivas de democracia, imaginando que nós chegaremos a um momento ótimo, em que ela vai se realizar perfeitamente, de forma harmônica, porque existem várias tensões no mundo contemporâneo que não vão permitir esse passo, né? Uma democracia fechada. Eu acho que aí eu sou bastante contaminada pelo Ranzan Vallon. De fato, eu acredito numa democracia inacabada. Acho que ela tem que ser assim, uma ideia de um lugar vazio, o poder como um lugar vazio, a necessidade da alternância, mas lembrando que a representação é um elemento válido, é algo que nós devemos nos valer, sim, mas ela de pouco ou nada vale se individualmente, na esfera privada, nós também não abraçarmos a democracia. Né? Eu acho que é isso, é a democracia em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós pensamos, o que, sim, necessariamente vai impor um maior respeito à escutatória, né? Eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que ir para o diálogo, né? Parar com a verticalização de decisões, mas tudo isso é muito difícil, são construções que levam séculos, né? Para serem colocadas em movimento. Nós temos uma história e um flerte com ditadura. A nossa educação é pautada, sim, por regras bastante paradoxais em relação ao espírito democrático, a esse convite para abraçar o tumulto como algo positivo, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, é exatamente esse convite. E aqui a gente tem que agradecer ao professor Rogério por nos dar esse espaço, né? Ocupar realmente espaços de fala. E aqui eu vejo mulheres discutindo, mulheres participando, eu acho fantástico, porque a nossa conquista ao direito ao voto é super recente, né? Então, o fato da gente poder estar aqui e representando e conversando sobre algo que nos diz respeito, mas que durante séculos e séculos foi simplesmente negado a todas nós, só que não nasce do dia para a noite. Não é algo que ali, né, até mais ou menos a década de 30, a gente não votava, daí de repente agora a gente vai participar e vai ocupar. Não, é um passo a passo. Todos os dias nós vamos ter que, assim, acordar e fazer aquele novo compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, com aquilo que nós entendemos como algo necessário, né? E isso partindo de uma pessoa que particularmente assim tende a criticar essa noção racional, racionalista, de um telos para a democracia. Eu tendo a enxergar de uma forma um pouco mais caótica a democracia. Acho que ela tem que ser assim para evitar degenerar para uma tirania de opiniões, mas entendo os limites que a gente acaba tendo, né, dentro de um sistema federalista, dentro de assim, uma extensão territorial tão grande quanto é a nossa. Então, assim, as regras são necessárias, a gente vai ter que achar um equilíbrio entre essa convocatória, né, para não vamos tomar a democracia nas nossas mãos, e aquele momento em que a instituição acaba ditando o que é ou não democrático, né? Então, acho que a gente tem que se situar e achar um ponto de convergência, de consenso possível, sabendo que nunca vai existir 100% de concordância e que isso seria absolutamente contraproducente do ponto de vista democrático. Muito bem, eu não teria como concordar mais com essas palavras, professora Verônica. Essas questões
de que a democracia demanda ruído e demanda dissenso, e de que essa ideia de que a ordem democrática ela depende ou ela tende a uma harmonização. Eu acho que nada pode ser mais falso do que isso. Os direitos e garantias fundamentais na teoria constitucional, eles surgem justamente para permitir o dissenso. É o direito de fala contra o soberano, é o direito de propriedade contra o esbulhador, é o direito de expressão, de liberdade de pensamento e de crença e de ir e vir, né, surgem na perspectiva liberal justamente porque esses direitos, enquanto concessões, eles podiam e eram a qualquer momento turbados. Então, o reconhecimento da ordem jurídica que se constrói a partir daí, ele só faz sentido quando a gente pensa numa sociedade que é uma sociedade de conflito e de dissenso, e de um sistema jurídico e de uma regra democrática que tentem civilizar e pacificar esse processo para que a diferença não se torne violência, para que a violência não se torne tirania. Então, a gente tende a buscar um equilíbrio sistêmico para conseguir direcionar essas energias centrífugas que são de divergência, que muitas vezes de divergência encarniçada, para que isso gere um dinamismo interno na sociedade que faça com que ela, mais do que resolva, supere essas questões. Nisso eu sou muito nietzschiano, né? Os grandes problemas, eles não são resolvidos, eles são superados. As condições que se colocam nas grandes contradições, na medida em que a sociedade avança, até para chamar o Schumpeter com as ondas de desenvolvimento, né? Na medida em que a sociedade avança, os grandes problemas são superados. E esse superar demanda regras, o convívio humano demanda regras, e aí entra a teoria democrática formal como um dos aspectos, né? Mas, enfim, eu não quero me alongar muito. A gente tem mais 2 inscritos para a fala hoje que ainda não chegaram. Então, se a gente puder antecipar os debates e as perguntas para a professora Verônica, enquanto a gente aguarda os nossos colegas. Então, passo a palavra aí para a plateia, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Rafael, eu acho que os dois não vêm mais, né? Então, a gente vai abrir Primeiro, só quero lembrar a todos para não esquecer de responder a lista de presença que está no chat, né? Então, eu acho que eles não vêm ainda, mas foi bem produtivo. Já está com 1 hora de debate, eu nem vi o tempo passar. Então, daí eu vou... O Rafael abriu a palavra para quem quiser comentar e participar. Então, alguém quer participar, comentar? Não sejam tímidos. Gente, tem como fazer pergunta depois de toda essa explanação? Vamos falar sério? Tem como? Melhor perfeição que isso não dá, não. Então... Eu agradeço na parte que me toca, mas eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Gente, é o nosso dia a dia, né? Na verdade, quando a gente fala em democracia, o problema é que, assim, chove dúvidas, né? Certeza, a gente tem muito pouco do que está falando. Porque, de fato, a noção de representação, ela surge para resolver várias questões. Mas a partir do momento em que há uma cooptação da representação e o momento em que, por conta de um ideal, seja ele qual for, não estou aqui dando nenhum tipo de vetor para a esquerda ou direita, geral, seja qual for, ele chega ao poder e para de representar, ou seja, quando não há essa identificação entre representante e representado, isso é muito problemático. E, ao mesmo tempo, como superar uma democracia representativa? Porque falar em democracia direta, como os antigos, em que os cidadãos iam lá para a Ágora participar, não é viável para todos nós. Vocês que estão aí no tribunal, estão na linha de frente da democracia, sabem o quanto é trabalhoso, o quanto é burocrático, o quanto tem que se tomar cuidado com fraudes, questão de biometria. Como que a gente faria esse controle de maneira direta? Será que isso é viável? Será que é possível?
E aí, ao mesmo tempo, se não é possível, então a gente já, né, superou essa questão. Não vamos voltar para uma democracia direta. A democracia representativa, uma série de questões, como essas que a gente vê, de repente a pessoa, né, a gente vê bastante uma luz solar, pessoas que se filiam a partido e trocam de partido como trocam de roupa, ou seja, você não tem garantia nenhuma de que o programa de que aquela pessoa se diz representante de fato vai corresponder àquilo que ela vai trabalhar como meta quando ascender ao poder, se ascender ao poder. Então, assim, é muito chocante, porque quando a gente fala do ponto de vista teórico, a sensação que dá é que é tudo muito difícil, né? E, de fato, ele é complexo, mas a prática dele é pior ainda, porque o que a gente não pode correr é o risco de, em nome dessa dificuldade, abandonar. É aí que nós temos que tomar conta daquilo que nos cabe. E, por isso, situar a democracia no campo social é tão importante. Porque, de fato, a parte institucional vai nos dar salvaguarda em algumas questões, mas nós temos que abraçar a democracia e falar, ocupar os lugares, chegar, fazer com que os outros ouçam as nossas vozes. Isso é fundamental. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem que reter da democracia e não abandonar, não abrir mão dele. E é muito difícil, porque diante de tanta coisa que a gente assiste, não só no Brasil, como no mundo, a sensação é de, não, chega, não quero mais. Não, deixe para eles, deixe para os políticos. Só que nós somos o político, né? É alargar esse conceito, é ocupar esse espaço, porque ele é nosso, de fato. A Andréia levantou a mão para fazer uso da palavra. Andréia, por favor. Me ouvem bem? Professora, então, a senhora falou da questão dos partidos e enquanto estava fazendo sua fala, eu estava pensando nisso. Em 2018, nós recebemos nos cartórios eleitorais muitos pedidos de desfiliação. Havia um descontentamento com o partido político assim, muito grande, muito visível, na medida em que chegavam para nós vários pedidos de desfiliação. Vinha aquele filiado, entregava o requerimento de desfiliação e dizia, não quero mais, não quero mais estar nesse partido, não acredito mais. Não. Agora, em 2022, a gente não está vendo tanto isso, mas tem ocorrido. E a minha pergunta em relação à democracia é a questão da democracia representativa, é justamente a falta de representatividade dos partidos políticos. A professora acredita que no Brasil isso tem a ver com partidos? Porque eu vejo, por exemplo, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, lá os eleitores eles são democratas ou republicanos. E são aquilo, meu Deus, acho que já nascem democratazinho e republicanozinho, né? É uma coisa muito forte para eles. Eles têm brigas em família, enfim, me parece que eles são muito apegados aos partidos. E no Brasil, a gente não tem isso forte, a gente tem o apelo ao candidato, né? Eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu amo aquele candidato X, eu amo o Y, mas a gente não vê esse apego ao partido. E digo mais, aqui no município, né, onde a gente vive de fato, eu conheço vários vereadores aqui que são vereadores há 30 anos, foram se reelegendo, estão lá no seu 5º mandato. Mas eu tenho certeza que se a gente chegar e perguntar para um munícipe, conhece o vereador fulano de tal? Conheço. Ele mora ali, não sei o quê, ele trabalha no seu... Sabe? Você sabe a qual partido o vereador fulano de tal está afiliado? Não. Então, eu queria que a professora falasse um pouquinho. Existe culpa do partido político na representatividade, né? Ou na falta dela? Andréia, olha, pergunta muito difícil de responder, porque
eu acho que existem várias respostas possíveis. A gente poderia fazer uma abordagem assim, sobre um elemento sociológico, um elemento psicológico em relação a por que no Brasil pessoas escolhem outras pessoas e não confiam nos partidos. E aí a gente poderia atribuir, né, assim, de maneira bastante leviana, que eu fazendo, né, no caso, a essa sensação de que eles trocam, eles mesmos alternam de maneira tão descompromissada que seria bobagem eu me apegar a uma estrutura partidária para então fazer a defesa desses valores, uma vez que o representante político, em última análise, não vai assumir isso como um compromisso. Esses tempos eu li para uma disciplina um artigo que ele é mais ou menos assim, é intitulado que não estamos do lado de anjos, né? Em nenhum lado, nenhum partido, nós temos que perder também um pouco dessa noção de que existem os bonzinhos ou os bandidos, né? A política ela é feita e ela é dotada de sentimentos. Aquilo que o professor Rafael trouxe no começo, as paixões integram o campo da política. E qualquer um que for tentar tirar esse elemento, tentando dar uma racionalização plena, vai falhar, porque nós somos seres apaixonados. Né? Quando nós fazemos essa defesa do o meu candidato favorito, ou aquele que eu odeio, o voto que é contra fulano, né? Isso também faz parte de uma construção e talvez de uma noção de democracia construída às avessas no Brasil. Porque a nossa formulação democrática é muito diferente da dos Estados Unidos. Eu não tenho como fazer a transposição porque, primeiro, a democracia nos Estados Unidos, ela nasce, né, a Revolução Americana, a partir de um movimento que é interno. Então, eles como povo, né, as 13 colônias, resolvem se rebelar contra o colonizador e construir um sistema. E aí os pais fundadores são basicamente divididos entre os democratas e os republicanos. Nessa fase, a noção de democracia ainda estava muito vinculada a um referencial antigo, então essa noção de bagunça, de desordem, e por isso o republicanismo nos Estados Unidos ganha quase um caráter de civilidade, né? Ou seja, de organização, nós vamos ter aqui a res pública e vamos cuidar disso coletivamente, e aí resgatam filósofos iluministas. E no Brasil nós temos um modelo à avessa, porque a nossa democracia, mais uma vez, ela vem de cima para baixo. Agora nós somos uma república, temos um marechal, né, temos uma constituição nova, e é a partir disso que nós vamos construir a nossa identidade política. Então, ela é uma identidade política que vai culminar numa democracia que é cindida, porque o povo não se vê representado em momento nenhum nos representantes. E talvez a origem disso vai ser justamente numa ausência de uma divisão entre a esfera pública e a privada. Para a gente é tudo meio misturado. Tanto que você vê uma idealização de candidatos que mostram a vida real, a vida como ela é, como se isso tornasse ele apto a ser um bom político. Né? E não as propostas, aquilo que ele tem como plano realmente democrático, sistêmico, né? Uma coisa e que não vai ser abandonada quando o mandato acabar, né? Mas sim uma progressão, né? Uma estrutura. Então, eu não saberia te responder assim de forma cabal, eu acho que é isso, e seria leviano da minha parte, mas eu resgataria a nossa formação histórico-política como um elemento que caracteriza essa dificuldade que nós temos, primeiro, de confiar no público, né, porque, de certa forma, nós temos aquela cordialidade, o sentimento de que nós resolvemos as nossas questões de maneira privada, e que o público é o da corrupção, é o da bagunça, que não é nosso, que ele é um espaço ocupado por pessoas específicas. O momento em que nós nos conscientizarmos de que não, a política somos todos nós, em nossas ações diárias, cotidianas, na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa,
né, na forma como nós fazemos a gestão das coisas, talvez a gente consiga, aí sim, estabelecer um vocabulário comum que nos permita essa união em partidos, em grupos, mas hoje a sensação que se tem, pelo menos na minha visão, né, quero deixar bem claro, é de que há essa cisão, né, e que na esfera privada eu consigo resolver as coisas de uma maneira mais rápida, menos burocrática, e quanto menos eu precisar da política, melhor, porque a política é um lugar ruim, né? Diferente dos Estados Unidos, porque lá, até pela formação das comunas, das estruturas democráticas, de um federalismo diferente do nosso, né, porque o nosso, ele é a partir de um modelo unitário, que então se divide, nós copiamos a noção de estados como uma homenagem ao federalismo norte-americano, mas o nosso não veio da mesma matriz. Então, são vários pontos que eu acho que contribuem para essa nossa visão e que têm que ser superadas, porque enquanto não forem, a gente vai tratar a política como algo distante de nós, como algo que é para pessoas que tendem à corrupção, que tendem a aquilo que nós não queremos, de fato, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Eu te responderia, se não sei se satisfiz com o que eu disse, mas seria o caminho. Só complementando aqui, o Rodrigo até registrou uma fala, vou baixar a mão aqui, o Rodrigo Rodrigues, que o pluripartidarismo no Brasil criou uma crise de representatividade, porque, na verdade, os partidos não são leais às suas próprias ideologias originárias. O sistema partidário evoluiu em quantidade, não em qualidade. Eu até tinha levantado a mão antes, trazer um exemplo sem demérito aos envolvidos, até porque os envolvidos na prática são todos os grandes protagonistas da política brasileira, mas em 2014, há 2 eleições gerais atrás, o Partido Liberal, que hoje que então se chamava Partido da República, ele integrava a coligação da Dilma Rousseff. O que aconteceu no mundo da teoria política, ou no mundo da ideologia, ou nas definições de liberalismo que esse partido professa, ou nas noções de social-democracia, ou de socialismo democrático, ou de conservadorismo, ou de nacional-desenvolvimentismo, para que esse partido, em 8 anos, fosse da coligação da Dilma à legenda do Bolsonaro. E aí a gente ainda se pergunta por que o brasileiro não é leal ao partido. O que eu vejo, e aí um pouco até de experiência profissional, acho que a Andréia, que trabalha em cartório eleitoral também, eu passei 14 anos trabalhando em cartório eleitoral no interior, primeiro no interior de Goiás, depois aqui no interior do Paraná, é que existe sim uma estabilidade política que diz respeito aos grupos políticos locais. As famílias, aos pastores, aos líderes comunitários e as pessoas que orbitam ao redor desses grupos. Só que na medida em que esses grupos, para se inserirem na política local, dependem de apoio dos grupos políticos que estão organizados nas instâncias superiores, então o grupo político do prefeito que está alinhado ao deputado estadual, que está alinhado ao deputado federal. Para o outro grupo se contrapor, ele vai precisar se alinhar a um outro deputado estadual, a um rival político, a um candidato ao governo, e isso vai impor uma lógica partidária. Esse arranjo político-eleitoral vale para aquela eleição municipal. Então, uma eleição municipal determina uma eleição estadual, que determina uma eleição municipal, e as peças são mudadas. Não as peças das vinculações ideológicas e pessoais, mas da vinculação político-partidária dessas pessoas que são os players do sistema, ela troca de 2 em 2 anos. Isso por uma questão de lógica de sistema. Não dá para importar o sistema americano, e nós sabemos bem disso, porque durante o regime militar nós fizemos essa importação e forçamos um bipartidarismo de cima para baixo com a Arena e MDB, e isso tão logo foi aberta a redemocratização, ali o início da redemocratização, com a reabertura do sistema partidário. Eu falo que os partidos no Brasil eles são partidos com os gremlins, né, que você jogar água nas costas deles, eles pululam, e nós precisamos, talvez, para construir essa vinculação, até de um pouco mais, de uma visão mais federalista da coisa.
de respeitar e partir essa construção da política desde as autonomias locais. Os grupos locais se organizem em grupos maiores e essas federações de grupos locais, e respeito às bases, se façam afirmar no plano nacional. E o que a gente vai ter de partido político mais organizado e mais enraizado na sociedade brasileira são os que sabem enxergar e manter essa lógica. Ali no centro, o MDB, que nada mais é do que uma grande convenção de partidos regionais, e o PT, que tem ainda essa visão das bases e dos sindicatos e dos grupos que formam um partido, apesar dele ter um conflito interno muito grande entre a burocracia do partido que está ali no Diretório Nacional e as bases. Mas os outros partidos, isso não é um elogio às visões políticas de PT e MDB, mas eu acho que é a constatação de um fato, de que os outros partidos ainda não enxergaram essa lógica da organização local e regional do poder no Brasil. Eles têm uma visão dirigista. Então, parte a diretriz do nacional. Nessa eleição não vamos alinhar com tal e tal partido. Nessa eleição não vamos alinhar com tal e tal ideologia. Sem querer nem saber como é que estão as bases. E nessa instabilidade a base não se forma. Então, essa visão de Brasília para a cidade, do Diretório Nacional para a Executiva Municipal, aliás, a maior parte dos partidos no Brasil sequer formam diretórios municipais, eles ficam em executivas municipais provisórias justamente para poderem ser dissolvidos às vésperas das eleições. Quem já acompanhou um processo municipal eleitoral sabe, no último mês troca todo mundo, para forçar o alinhamento nacional, para forçar o alinhamento estadual. E a política local é ignorada. E ela segue existindo. E é o dono da empresa, é o açougueiro que é candidato e que é amigo da professora, e que tem o fazendeiro que põe dinheiro na campanha. O que muda é a casa que vai lançar a candidatura. E os partidos nada mais são, na base, do que emissores de CNPJ para a campanha. Por que alguém seria leal a isso? Acho que é por aí que eu faria a minha crítica. Mas tem tanta coisa para falar, como falou a professora Verônica. Não sei se... A Anne colocou alguma coisa aqui no chat, eu vou ler. Quando a sociedade civil democrática começa a exercer uma pressão democrática sobre a ameaça formal das instituições da democracia representativa, essas mesmas instituições, se deparando com a mobilização da sociedade civil organizada, passam a prever mecanismos institucionais necessários à consideração das manifestações dessa sociedade civil organizada. Sim. Eu acho que tem um caráter dúplice essa resposta das instituições. Tem um autor que eu gosto bastante da filosofia também, o nome dele é Wilhelm Flusser. Tem uma obra, gosta também, Verônica? O Flusser não é tão lido, deveria ser mais. Ele tem um livro que é dos meus livros de cabeceira, que eu mal consigo ler hoje, inclusive, de tanto que ele está riscado e grifado, que é o Pós-História, 20 instantâneos e um modo de usar, é o nome completo do livro. E ele trata muito dessa questão da circulação da informação na sociedade contemporânea, no sentido dos nossos dias, do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E ao mesmo tempo em que as demandas da sociedade civil, às vezes as demandas mais revolucionárias, mais agressivas, elas importam em uma ameaça ao status quo, elas também são informação, e essa informação é apropriada pelo sistema. Então, ao mesmo tempo que você aponta aquilo que te faria lutar, o sistema recebe aquela informação como aquilo que te apazigua. E essa dinâmica do considerar as manifestações da sociedade civil, isso pode ir tanto num sentido de aumentar o poder e a participação dessas instâncias da sociedade civil, quanto de, agindo no ponto nevrálgico que foi expresso numa manifestação, usar
essa manifestação para despolitizar e para descoordenar essa sociedade civil. Você pode... A sociedade vai às ruas e demanda mais educação. E aí é nas escolas que o Estado, controlando o programa educacional, impõe a sua ideologia, seja ela qual for, no que é politizador e no que não é. Então, tem esse caráter, mas que ele não é tão linear como a gente gostaria de pensar, de que as pessoas vão às ruas e, indo às ruas, vão conseguir alcançar as instâncias de poder. Porque toda manifestação, quando se torna expressa, quando se torna símbolo, se torna aí algo que vai circular como capital comunicativo, e isso pode ser apropriado e pode ser usado contra o emissor. A maior parte das manifestações da contracultura terminam como uma ameaça, aliás, começam como uma ameaça e terminam na vitrine de alguma loja de departamentos. Sabe? Eu entendi isso um dia. Eu estava andando no shopping, eu estava começando a estudar filosofia, e aí eu olhei assim e tinha um manequim com uma jaqueta de couro cheia de pins, uma camiseta dos Ramones, na vitrine da Renner. Isso aí não é ameaça mais, sabe? Isso aí já entrou no bolso, já virou lugar de comunicação. Ou como diria o Roland Barthes, né? O poder ocupa tudo, o poder toma tudo e não existe fora dele. Então, tem um caráter meio paradoxal nessa posição dos posicionamentos da sociedade civil. Há um deslocamento constante aí entre a fala, a demanda e a vontade e a capacidade do poder em atender essas falas, essas demandas. Eu acho que nesse sentido, Nayane, um autor que talvez você pudesse gostar de ler para tentar pensar, refletir sobre essa organização da estrutura do poder, da estrutura social, deixa eu ver se ele está aqui, é o Claude Lefort. Pensando o político, ele vai trazer a noção de que o poder só pode ser compreendido como algo, assim, validamente positivo enquanto lugar vazio. A partir do momento que alguma coisa, seja o que for essa coisa, tá? De novo, não é vetorial, não estou falando nem da esquerda nem da direita, seja quem for ocupar definitivamente esse poder, personificar a figura, acabou. Porque aí ele vai degenerar para algum tipo de tirania, porque, mais uma vez, não existe 100% de consenso, e a democracia não pode ser isso, porque, do contrário, você está conformando as massas a um modelo, a uma homogeneidade que é fictícia. Então, se eu entendo o poder como espaço vazio, qualquer um pode ocupar, e a grande dinâmica entre o lado de dentro e o lado de fora das instituições vai ser trabalhar nessa lacuna, né? Agora, a partir do momento, seja a sociedade civil, seja as instituições, se alguém ocupar esse posto, acabou. Aí você tem uma cristalização, uma sedimentação do valor. Pode ser excelente para um grupo, mas em alguma medida ele vai estar sendo contrário aos interesses de outro. E aí a gente vai trabalhar com uma ideia de despotismo, de tirania, que, né, é inerente. Toda vez que a gente está falando em homogeneização, em alguma medida, a gente também corre o risco de falar nesse tipo de formação de uma estrutura autoritária, né, mesmo dentro da democracia. E acho que é o que o professor Rafael também trabalha. Eu também fico surpresa quando eu vejo esse movimento questionador nas vitrines. Isso acontece muito com o feminismo hoje, né? Que é justamente a busca do o privado é político, o pessoal é político, e daí, de repente, você vê que ele virou comércio. Né, é isso aí, estamos vendendo camisetinha, e isso é ser feminista. E daí pronto, acabou, porque eu compro a minha camiseta, eu me sinto feminista, e a praxis que isso envolve, daí você deixa para depois.
Então, é bastante problemático. Mas eu entendo que também tem seu valor, né, professor Rafael? A gente não pode descartar de todo, mas são tensões que a política traz para... Talvez não a que a política traz, mas que a filosofia traga para a política, né? A gente sempre tem que estar atenta, porque não tem nenhuma possibilidade de a gente fechar o raciocínio. Porque ele é safadinho, assim, você pensa, agora eu fechei aqui, vem por outro lado e te pega. A gente corre o risco, né, das nossas causas mais caras, sendo elas quais forem, caírem nessa lógica de apropriação. Então, hoje a gente vê que o grande capital, as grandes empresas, nunca foram tão amigas das minorias. Então, você consegue militar em todas as causas pelo simples ato de consumir, sendo que essa atomização, a alienação maior, que dá justamente dessa dissociação entre produção e consumo, e esse aprofundamento daquilo que Marx chamava ali do fetichismo da mercadoria. Mas você consegue fazer isso com bandeirinha do movimento LGTB, você consegue fazer isso com cruz do movimento conservador, você consegue fazer isso com um soquinho para cima do movimento negro, se você botar ali o símbolo da mulher, vira um soquinho para cima do movimento feminista. Então você ganha esses consumos ideologicamente endossados. E, por um lado, é bacana que você obtenha por parte do capital, porque o capital é um dos polos de poder, se não o polo de poder por excelência. Na perspectiva marxiana, sim, eu não concordo com ela, mas é uma visão importante. Então, é importante que isso esteja no radar, mas o poder o poder, ainda mais quando a gente pensa num poder que tem um caráter autoritário, de um poder que tem um caráter cáustico sobre a vida comunitária e sobre as nossas autonomias individuais, eu viria esse abraço com uma certa desconfiança. E a filosofia nos ajuda nisso, né? Para a gente não ficar confortável demais na medida em que as nossas demandas primievas são atendidas, justamente porque muitas vezes elas não têm origem racional. Elas são ali uma demanda por pertencimento, uma demanda por reconhecimento, algum trauma de infância, algum complexo do desenvolvimento infantil que não foi bem resolvido, e a gente, às vezes, aposta a nossa vida inteira numa questão dessas identitária, religiosa, ideológica, que muito pouco pode fazer para resolver os nossos problemas de inserção na sociedade. Essa questão da democracia como lugar vazio, que a professora vem falando aí durante a participação dela, eu acho que é muito interessante. A gente fala em democracia representativa, né? Vamos ali na raiz da palavra, representare, tornar presente novamente algo que não está lá. Quando você fala de representação, você fala de símbolo, aí desculpem, é o filósofo, não gosto de me dizer filósofo, né, mas o estudante de filosofia trazendo a bagagem, trazendo o símbolo, trazendo o referencial que não está ali. A ideia da democracia representativa é que o poder está sempre em algum outro lugar que não ali. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com accountability, é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com os nossos afetos junto aos ocupantes dos cargos representativos, porque ele está representando o quê? Ele está tornando presente o deputado no parlamento, o presidente no Planalto, o juiz no seu gabinete, ele está tornando presente o quê? Ele está tornando presente uma expressão da vontade popular, no caso dos cargos eletivos se materializa pelo sufrágio, que representa uma expressão do bem comum, que representa um conjunto que a gente não consegue definir. Então, a gente tem ali símbolos dos símbolos dos símbolos dos símbolos, e quando a gente fala de pensamento simbólico, a gente fala o quê? De participação no símbolo. Em que medida minha autonomia pessoal, o meu interesse pessoal, os meus direitos e garantias fundamentais
fazem parte desses símbolos que estão sendo representados. E, no fim das contas, essa representação ela nunca se dá por completo, porque se ela se desse por completo, ela não seria representativa, a gente teria o real ali. E o real, ele é algo que é esguio, que foge da representação. Então, é sempre um não lugar, é sempre um ideal, é sempre uma perspectiva, é sempre um poder ser, e é sempre um irreal. Então, não vale uma amizade, não vale uma relação pessoal, não vale uma briga. É um jogo de símbolos, é um jogo de troca de referências, é um jogo de inserção social, tem muita coisa em jogo, tem muita luta a ser feita, mas a gente sempre tem que pensar que quando a gente entra no mundo da política, a gente entra no mundo do diálogo, e quando entra no mundo do diálogo, entra no mundo do símbolo. Influencia a realidade, mas não é a realidade. Esse cuidado já nos tornaria, sei lá, uns 60%, 70% mais sábios aí na questão das nossas disputas políticas pessoais. Não sei se a professora Verônica quer fazer mais algum comentário, se mais alguém tem alguma contribuição. Queria ouvir o professor Rogério também. Oi. Não cortei seu raciocínio, professor? Não. Nós estamos tendo uma verdadeira aula de mestrado e doutorado aqui, né? Então, para quem for fazer um mestrado, a aula é isso, né? Esse debate de alto nível. E uma coisa que eu fico feliz, né? Que é a segunda vez que eu estou assistindo uma palestra da professora Verônica, né? Porque didática profunda e aprendi muito com a professora, vai me ajudar muito na minha tese, né? Então, os livros que ela citou, esse último que ela indicou, acho que foi para a Nayane, eu vou aproveitar que eu não conhecia. Então, eu aprendi muito e vai ser muito valioso para a minha tese, que está em fase de qualificação, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a professora Verônica 2 vezes. A primeira, né, eu abri aqui, não vou mostrar, mas no meu arquivo, no dia 19 de outubro de 2016. O único semestre lá no Centro Universitário no Dom Bosco, eu dou aula até hoje, me encarregaram de fazer a semana acadêmica. Eu resolvi fazer colóquios, ali que eu comecei a gostar de fazer colóquios, né? E a professora Verônica participou de um dos colóquios de Direito do Trabalho, acho que foi isso que está aqui, né? Direito do Trabalho, ela era mestranda ainda, né? E foi uma experiência que eu gostei tanto que trouxe para o tribunal. A faculdade não quis mais que eu fizesse, né? Passou para outra pessoa organizar. E nós trouxemos aqui para os grupos de pesquisas aqui do tribunal. Então, é a segunda oportunidade que eu tenho de ver e ouvir a professora Verônica, né? E eu vou levantar uma situação que eu escutei aqui, que é minha tese, sobre a representatividade. Então, lá na Grécia, a representatividade é muito bonita, a democracia grega. Mas, na prática, o que acontece, né? Quem era representado eram só os homens livres. E eles tinham tempo para isso, né? Eles tinham tempo porque o trabalho quem fazia eram os escravos. E a família quem cuidava são as mulheres que não tinham direitos políticos. Então, lá já era bem reduzida a vontade da maioria, né? Que acredito que não seria a maioria. Porque se a gente pegar a proporção hoje, nós temos um pouquinho mais de mulheres do que homens. Lá não era muito diferente. Mas os homens, já mais da metade era escravo, né? E as mulheres não votavam, então não existia a representatividade, né? E eu acho que não existe ainda. Eu vou trazer a eleição de 89 para evitar a polarização de Bolsonaro, Lula, Ciro, né? 89, para mim, a maioria de vocês ou não era nascida ou eram muito crianças. Para mim, foi a melhor eleição presidencial que nós tivemos. Nós tínhamos candidatos, a maioria bons, de todas as áreas. Nós tínhamos Collor, Lula, Brizola, Ulisses Guimarães, Afife Domingos, Caiado, Enéas, deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Faltaram umas mulheres, a representatividade das mulheres naquela eleição, eu não lembro de nenhuma que tinha disputado, né? Mas o que foi bacana ali, porque como foi a primeira eleição presidencial e os partidos ainda não estavam polarizados,
não tinha tanta coligação na época, então houve um cardápio, um catálogo para quem quisesse, né? Mas por que eu vou dizer que não houve a vontade da maioria? Porque essa representatividade, o colégio eleitoral de cada candidato presidencial foi todo dividido. Quando chegou no segundo turno, tinha o voto do Lula e do Collor, mas quem votou no Lula e do Collor não foi só os eleitores do Lula e do Collor, que não tinha maioria. Ele teve eleitores que votaram contra a vontade porque o candidato dele no segundo turno não estava lá. Acontece até hoje isso. Então, boa parte dos votos do Lula e do Collor não eram da vontade de quem votou no Lula e no Collor naquela eleição. Por quê? Porque era a opção que você colocou no segundo turno. Então, ali já não tem a vontade da maioria. E um fato interessante é que isso é discutido nos 3 livros que eu passo para os meus alunos de ciência política, né? Então, tem 3 livros que eu posso dizer que são os marqueteiros da história, né? São autores que ensinavam o político a governar. Um deles é Kautilya, na Índia, outro é Marco Túlio Cícero, que é o meu preferido, que é em Roma, e o outro é o famoso Príncipe de Maquiavel. Os 3, na verdade, não eram bem livros. Eu acho que hoje... Bom, o Príncipe de Maquiavel está nas bancas hoje, algumas bancas se encontram, né? Mas são, assim, guias de instrução para os políticos da época, né? Na verdade, não deixa de ser marketing mesmo, ensinar eles a conquistar e se manterem no poder. E naquela época, o Marco Túlio Cícero, ele dizia assim para o príncipe, não, o príncipe é o caso do Maquiavel, mas ele, para o governante da época, é uma coisa interessante, ele diz assim, olha, você tem que prometer antes das eleições, mas se o que você prometeu vai prejudicar a maioria, você não deve cumprir. Interessante isso, né? E eu penso hoje, né, se cobra muito dos candidatos, né, promessa não cumprida. Mas o candidato hoje, ele vai fazer seu plano de governo, vai vir Covid, economia muda, dólar sobe, dólar baixa, gasolina sobe, gasolina baixa. Nem sempre, se ele cumprir o programa de governo dele, vai ser bom para a comunidade, vai ser bom para a sociedade. Só que nesse ponto eu destaco o seguinte, eu acho que o candidato da oposição, ele tem muito menos obrigação de cumprir o programa do que o candidato à reeleição. Porque o candidato à reeleição, ele sabe exatamente como é que está o governo. Ele sabe exatamente como é que está a posição do Estado. O candidato da oposição, se ganhar, ele tem uma noção de como está o governo, uma noção de como está o Estado. Mas quando você for ver a fundo, na gestão governamental, você vai enxergar ali que, às vezes, aquela realidade que ele planejou não é mesmo. E daí cai essa crise de representatividade. Você fala aquele conceito que a gente chegou a discutir também, né? O povo quer tal coisa, mas quem é o povo? O povo foi consultado? Nos casos de comoção brasileira, ali, por exemplo, no impeachment, nas eleições, tinha aquelas faixas lá, igreja tal apoia o impeachment de Dilma, igreja tal apoia candidato tal. Mas você pergunta, o pessoal da igreja tal consultou os fiéis para saber a opinião deles ou não? Eles não foram consultados. Outra coisa, agricultores apoiam fulano e tal, apoiam impeachment, por exemplo. Os agricultores não foram consultados, né? Não foram consultados. Então, é uma noção muito esquisita de povo. Você assiste na televisão, né? Que colocam lá 100 mil pessoas lotaram a Avenida Paulista. 100 mil eleitores apoiaram tal candidato na Avenida Paulista. Você olha aquela Avenida Paulista fechada de pessoas. Isso quer dizer alguma coisa? A região metropolitana de São Paulo tem 26 milhões de eleitores. Mas é aquele efeito do marketing, que até o Marco Túlio Cícero falava. Você juntar pessoas num espaço pequeno dá impressão de grandiosidade. Eu estudei vários livros de marketing político, eu estudo marketing político, jornalismo político, fui me formar em jornalismo logo, né? Uma das técnicas, quando alguém quer fazer um ato de campanha,
é escolher um lugar com a capacidade bem abaixo do número de pessoas, para dar aquela impressão que ele é tão... O povo gosta tanto dessa pessoa que faltou lugar para... ou então, quando tem pouca gente, se tirar aquela foto, não de cima, se tirar uma foto de frente, que dá a impressão que está cheio de gente atrás, né? O Marco Túlio Cícero ensinava coisas assim, não tinha fotografia lá, mas técnicas assim de campanha bem interessante, né? Ele falava lá ele dizia assim, na verdade ele estava falando dos índices de rejeição e de apoio. Então ele dizia assim que aquelas pessoas que o candidato prejudicou, ele não tem que perder tempo tentando conquistar aqueles votos. Aqueles que são aqueles que são indecisos, esse ele tem que trabalhar para conquistar o voto. E os amigos, os apoiadores dos adversários, ele falava com a linguagem da época, né? Ele não tem que conquistar, ele tem que tentar fazer que eles não compareçam às urnas. Por isso que tem essa campanha aqui, essa campanha para... Não sei se já receberam, sempre tem aquela campanha do artigo 224 do Código Eleitoral, que diz que se você não comparecer, você vai numa eleição incentivando as pessoas a anularem o voto, que é uma interpretação errada do Código, né? Para as pessoas não comparecerem para anular o voto. Essas campanhas, elas surgem em cidades pequenas. Elas surgem em cidades pequenas, só que vaza para cidades grandes a impressão que é geral. Nas cidades pequenas, tem aquele eleitor... Eu sei que eu sou VIP, né? Vim de Irati, Paraná, né? Então, nas cidades pequenas, tem aquele grupo lá de determinada grupo, tem aquele determinado grupo que aqueles eleitores não mudam o voto de jeito nenhum, e do adversário também. Não mudam de jeito nenhum. E nessas cidades pequenas, então, eles tentam fazer que um lado deixe de votar, né? Diz, a justiça eleitoral não é confiável. Então, vamos anular o voto. Daí eles direcionam para o pessoal da oposição. E aquele caso da Cambridge Analytics, eles utilizaram isso lá em Trinidad e Tobago, né? Porque tinha 2 candidatos polarizados de 2 tribos. Um deles contratou a Cambridge Analytics, né? E ela utilizou essa estratégia. Ela não conseguiu o voto adversário, ela incentivou a descredibilizar a justiça eleitoral e que as pessoas não comparecessem às urnas. Mas o que eu quis dizer aqui é que a representatividade nossa está longe de ser alcançada, né? E como, eu acho que não sei se foi a Verônica ou o Rafael que falou, acho que foi a Verônica, que se ela fosse 100% não era democracia, era a ditadura do povo. Era a ditadura da opinião pública. Então, e dentro disso, lá na minha tese, eu estou estudando o seguinte, a questão da inelegibilidade. A inelegibilidade, quando eles analisaram a lei da ficha limpa, eles aceitaram a retroatividade, aplicar vigente anterior à lei, porque diziam que não é pena, mas é uma medida de proteção do eleitorado, ou do colégio eleitoral, né? Só que o que se baseou a decisão do Supremo Tribunal Federal foi na opinião pública. Vocês vão ler no voto lá, foi na opinião pública. Só que daí eu penso, o público foi pesquisado? Não. Não, mas eles alegaram, não foi pesquisado, mas foi uma iniciativa popular. A iniciativa popular teve 1.600.000 assinaturas. Nós temos quantos eleitores no Brasil? Quer dizer, foi a maioria? Nem perto da maioria, né? Eu não sou contra a lei das inelegibilidades, eu sou contra a minha tese vai ser sobre o excesso de execução da lei das inelegibilidades. Que se for fazer um cálculo, um senador pode ficar inelegível por 22 anos, na prática, né? Então, é isso, né? É difícil você definir a maioria. A maioria, por um lado, não pode ser 100%, mas por outro lado, não pode ser tão pequeno. E tem aquele núcleo comum ali que ultrapassa os 50%. Então, eu devolvo a palavra ou para a professora ou para alguém que queira comentar. Professor Rogério, obrigada por lembrar desse primeiro encontro, faz tempo, né? Naquela época, realmente, eu estava bem mais focada em direito do trabalho, que é a minha origem, mas ali começou a docência, e aí o bichinho da filosofia mordeu, assim, demais. Eu falei, não, quer saber, é filosofia mesmo, e fiz uma transição de carreira.
Então, hoje em dia, eu estou muito mais na filosofia do que atuando propriamente no direito. E eu Apesar estou de mais na ciência política do que no direito também. Pois é, mas são zonas, como a gente estava falando, que tem muita conversa entre si, né? Então, assim, a gente aproveita de maneira... Eu estou me vendo ali. Aqui. Ali, de vermelho. Não vou rodar, aqui é o vídeo, mas não vou rodar, né, tá? Muito legal. Depois eu vou assistir novamente. E, bom, mas voltando ali para a sua questão, eu lembro que o senhor começou falando sobre a questão da representação na antiguidade. Tem um livro do Moses Finley que trata sobre a democracia antiga e moderna, e ele apresenta um dado, eu vou me valer dele. Ele dizia que a cidadania na antiguidade equivalia a 1/3 da população da cidade-estado de Atenas, por exemplo. Então, 1/3 da população era que efetivamente exercia a exegoria, que estava lá na praça pública podendo votar, porque, de fato, eles têm que ser homens, né, mulheres não votavam, tinham que ser cidadãos livres. Então, né, a parcela era bastante diminuta. O que nos traz, então, é essa sua questão sobre a representação. E ela é absolutamente problemática, porque eu não tenho como imaginar, por exemplo, na questão da lei da ficha limpa, né? Tá, eu posso, por uma ficção, como toda legislação parte, né, da formação, da presunção de legitimidade, de constitucionalidade, imaginar que ela está espelhando a opinião da maioria. Mas, se eu contraponho essa legislação à noção de soberania, uma soberania daí individual, eu posso questionar qual é a extensão que a tutela, que o legislativo, ou mesmo o judiciário, posteriormente, podem exercer sobre o meu direito de escolha. Será mesmo que é possível que o legislador escolha quem são as pessoas que eu posso votar, porque ele entende isso a priori, né? Ou seja, ele não deixa ir para a disputa eleitoral, ele cria mecanismos de dizer, olha, esses candidatos não podem ser votados porque não atendem a requisitos que nós, em nome do povo, escolhemos. Mas será que não seria legal, então, deixar que o povo manifestasse isso através do voto, que é o mecanismo que ele já dispõe constitucionalmente para manifestar concordância ou repúdio? Não sei, eu acho polêmico. E aí, vocês que estão ali bem focados no direito, vão ter que me dar uma licença poética da filosofia. A gente não tem resposta. De fato, são as problematizações. Eu acho que isso é o grande lance da questão. A gente tem que parar para pensar, mas será que é legítima essa limitação que é posta? Será que ela, em alguma hipótese, representa a maioria? Mas se ela representa a maioria, então por que o legislador vai adotar uma postura tão tutelar? Não sei mesmo. Mas, de fato, assim, o que eu penso é que é óbvio que a representação, como o professor Rafael trouxe, ela é simbólica, ela representa aquilo que não está ali. Então, de fato, o povo não está reunido em todas as decisões que se manifestam pelo poder executivo ou legislativo, né? Mas em certa medida, eu acredito que deve existir um mecanismo, que aqui a gente pode chamar, como a Nadia Urbinati e o Bernard Manin tratam, de accountability, que é, assim, a população poder participar disso, no sentido de, olha, a gente não concordou, não é esse o caminho. E a sensação que eu tenho é que cada vez mais as pessoas vão deixando isso para um outro momento, para uma... E vai passando e a política vai se isolando, vai virando uma mônada. Então, os políticos cuidam da política. Não, todos nós tínhamos que estar lá, efetivamente. Né? Como isso ia ser operacionalizado, daí é uma questão que a filosofia não vai responder, de jeito nenhum.
mas eu acho que a liberdade de você poder efetivamente se manifestar por mecanismos, né? Não necessariamente só através do voto, por mecanismos de consulta pública, enfim, né? Mecanismos institucionais, eles existem e têm que estar à nossa disposição. Eu diria que eu iria sair, né, no seu questionamento por esse lado, de enfatizar a necessidade, então, de oitiva da população, né, que são os interessados, em última análise, né? Eu sempre que eu vejo essas questões de tutela a respeito de temas que são de interesse dos direitos e garantias fundamentais, eu entendo a perspectiva do devido processo legal procedimental, substancial, eu entendo a questão da harmonização da interpretação da Constituição, mas eu acho que no sistema brasileiro a gente tem um risco enorme de cair daquilo que em retórica se chama de escada escorregadia, porque o direito do eleitor à livre disposição do sufrágio, o direito do indivíduo a participar da eleição enquanto direitos e garantias fundamentais, eles se destinam, em primeiro lugar, como uma proteção desses indivíduos, tanto quem vota quanto quem é votado, ou seja, o titular do direito político, ativo ou passivo, contra o Estado, justamente como forma de praticar a isocracia. E sempre que a gente fala da entrega de um direito ou garantia fundamental de primeira geração para controle e para restrição por parte do Estado, existe esse risco da escada escorregadia, ou seja, de que o remédio leve à anulação do direito, porque você entrega ao titular, você entrega ao, vamos dizer, entre aspas, a vítima daquela garantia, que é o Estado, o direito de regular sua aplicação. Então, porque se é possível a veiculação, se é possível a restrição desses direitos políticos nessa circunstância prevista na lei, por que não ampliar a restrição? Qual que é o argumento lógico, qual que é o argumento constitucional que impediria essa ampliação? Sabe? É a mesma questão que a gente faz quando a gente discute liberdade de expressão, liberdade de vir, liberdade religiosa. Então, a gente admite, a opinião pública admite, a maior parte da população admite, um certo impedimento ao exercício de um direito, de uma garantia fundamental. Mas qual que é o próximo passo? O poder ele sempre teve uma lógica concentracionista. Aliás, é justamente por isso que existem direitos e garantias fundamentais, em primeiro lugar. E aí a gente, enquanto sociedade, entrega para o Estado, que deveria ser o limitado pelos nossos direitos e garantias fundamentais, o papel de tutelá-los e delimitá-los. Eu sei que muitas vezes isso é necessário, eu sei que no mundo real direitos e garantias não são harmônicos e complementares, eles colidem. É parte da democracia, como a gente estava falando ali nas nossas primeiras intervenções, professor, essa colisão de direitos, mas interpretar, sei lá, entregar as galinhas para o lobo cuidar nunca me parece uma estratégia das mais inteligentes. Então, eu sou bastante crítico desse tipo de legislação. Professor Rogério? Oi. Então, pessoal, tem mais alguém que queira fazer algum comentário? Não? Pessoal, mais uma vez, lembrando para não esquecer de assinar a lista de presença, tá? Eu agradeço a presença de todos, foi uma aula bem produtiva, bem bacana, e convido vocês para a próxima aula, que está prevista no nosso calendário. Então, um bom feriado para vocês e um abraço fraterno. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos
Até uma próxima. Beijos. Valeu, gente. Boa tarde. Até mais. Tchau.